Olá, meus queridos, muito boa noite. Domingo, dia 12 de abril de 2020, é noite de Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor pelo que a data representa para nós. A Páscoa não é apenas uma data no calendário do ano, não é para nós uma questão de feriado. A data para nós representa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela nos lembra o grande evento da cruz, que aconteceu na sexta-feira, mas também ela nos remete ao túmulo aberto no domingo, quando Jesus Cristo é ressurreto pelo poder do Espírito Santo e então ele cumpre a promessa de partilhar a vida eterna com todos aqueles que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu e você, como povo de Deus, somos herdeiros dessa promessa maravilhosa. Então, para você, feliz Páscoa. Eu espero que você tenha tido um domingo bom em família, feliz em família, ainda que os tempos não sejam dos mais felizes, dos mais alegres, mas que o seu domingo com os seus, aqueles que moram com você, tenha sido um domingo na presença do Senhor, tenha tido uma boa manhã, tenha tido um almoço em família, uma tarde agradável e agora também uma noite que seja também ricamente abençoada pelo Senhor. Nesse domingo pela manhã, hoje pela manhã, a nossa igreja abriu. A partir das 9 horas, aliás, desde as 9 horas, ela esteve aberta até quase meio-dia. Lá comparecemos, abrimos a igreja e nós distribuímos as cestas básicas para as famílias que estavam cadastradas no DAC. Nós agradecemos novamente a generosidade dos irmãos e também a oferta daqueles que puderam comparecer para poder ajudar na distribuição. Tudo correu tranquilamente, as famílias que lá compareceram foram abençoadas e a nossa gratidão, mais uma vez, a nossa irmã Regina, que é a líder do DAC, e o trabalho do DAC pôde ser executado graças a Deus. E por isso o nosso registro do nosso agradecimento. Foi muito bom rever o Robert, o diácono Júlio César, o diácono Vinícius, o Binho, o seu Rogério, o Claudinho. Além de poder servir a Deus e poder também atender as famílias, a gente pôde também rever um ao outro e conversar e bater um papo e matar um pouco da saudade. No final nós fomos para o templo, nós oramos, o templo vazio mexe com a gente, emociona, mas temos certeza que isso há de passar logo. Em breve estaremos novamente reunidos para o culto ao Senhor. Nessa noite de hoje, por ser a ocasião da Páscoa, eu quero deixar o meu abraço e o meu carinho manifesto a todos os membros da Igreja Congregacional. Em cada vídeo eu tenho separado grupos para deixar registrado o meu abraço. Hoje não. Hoje vai para toda a família da Igreja Congregacional de Niterói, todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade de fé, tanto aqueles que têm uma longa história escrita na igreja, os que chegaram mais recentemente e aqueles que estão também no processo decisório de se tornarem membros da nossa igreja. A minha gratidão pela vida de vocês, a minha oração, o meu abraço, o meu beijo e o desejo que tão logo nós possamos nos rever para que juntos celebremos ao Senhor e possamos também conversar, abraçar um ao outro, beijar um ao outro e celebrar a unidade que nós temos em Cristo Jesus. Por ser o domingo de Páscoa, nós teremos algumas atividades que foram separadas, preparadas em casa pelas crianças, externando o desejo delas de também comparecerem na igreja, de estarem na igreja. As nossas crianças estão com muita saudade, e os seus pais também. E nós separamos alguns vídeos para que pudéssemos ver seus rostinhos, ouvir a voz e também receber a saudação, o carinho que essas crianças fazem questão de externar para cada um de nós. Então, nesse momento, nós ouviremos alguns vídeos. Eu convido você a prestar muita atenção na homenagem que carinhosamente as crianças prepararam. Nós já estamos juntos, estou com saudade. Tchau, gente. Fique em casa. Tchau, gente. Tchau, gente. Fique em casa. Oi, gente. Eu amo todos vocês. Que Deus os abençoe. Um beijo. Tchau. Oi, gente. Eu tô com saudade de vocês. Eu tô muito
feliz que a quarentena já tá quase acabando, que também tá sem aula, né? Eu tô com saudade de vocês. Tchau, beijo. Tô com muita saudade de vocês. Um beijo. Amém. E não é só de saudação que as crianças se ocuparam durante a semana. Além da saudação, as nossas crianças também adoraram ao Senhor. Elas prepararam também uma canção e elas oferecem ao Cordeiro de Deus nesse momento, aquele que merece toda a nossa atenção, porque ele é aquele que nos salvou. E as nossas crianças também querem adorar o Senhor, adorar o Senhor, e elas convidam nesse momento a igreja congregacional para adorar juntamente com ela. Então, nós ouviremos nesse momento a canção que as crianças prepararam.
Bonito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tão logo nós estaremos ali ouvindo as nossas crianças cantando também. Nós teremos agora uma meditação na palavra do Senhor. A palavra que foi separada para essa noite, noite de Páscoa. Um dos textos mais bonitos da Escritura Sagrada é o texto escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. É a leitura da nossa meditação nessa noite de Páscoa. E quem procedeu com a leitura nessa noite é a nossa querida e linda Vitorinha, a filha do Robert e da Lília. E nós ouviremos, portanto, a voz da Vitória procedendo com a leitura, e eu convido, portanto, você a dar atenção a essa leitura, ou então a abrir a sua Bíblia e acompanhar a doce voz da nossa Vitorinha no texto de Paulo aos Colossenses 2, versos 14 e 15. Portanto, leamos a palavra do Senhor. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojou nos principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quais os efeitos da cruz de Cristo? O grande evento do Gólgota, o grande efeito da sexta-feira da paixão, quando Cristo entrega a sua vida, derramando o seu corpo e derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Quais os benefícios que a humanidade obteve com esse evento histórico, cósmico e extraordinário? Nessa passagem das mais bonitas do apóstolo Paulo, numa das suas principais cartas, a carta escrita à igreja de Colossos, onde ali estavam aqueles que ficariam conhecidos como os crentes de Colossenses, receberam um dos textos cristológicos mais importantes já escritos pelo apóstolo Paulo. O texto diz que Cristo, ele na cruz do Calvário, ao proferir a expressão tetelestai, está consumado, que é a frase que aparece no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, Paulo se apropria daquela cena extraordinária e ele fala de dois grandes efeitos que irradia da cruz de Cristo, que exala daquele grande e extraordinário evento. O primeiro deles é que Paulo vai dizer é que Cristo, na cruz do Calvário, ele removeu o escrito de dívida que imperava contra os homens. Afinal de contas, que escrito de dívida é esse que Paulo está se referindo? Na verdade, todos nós que somos pecadores e vamos atravessando essa vida sem conseguir vencer os nossos pecados, nós carregamos uma grande página onde constam ali os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas desobediências, as nossas idiosincrasias, as nossas interrogações, os nossos tropeços, as nossas quedas. A nossa natureza humana, a natureza adâmica que todos nós carregamos, ela é produtora de mazelas, ela é produtora de traições, ela é produtora daquilo que não é muito belo e que faz parte da nossa natureza, está presente na nossa vida. Tudo isso que está ali, que nós fazemos no decorrer da nossa vida, ela pode ser comparada como um grande escrito de dívida que nos condena. No século I, assim como hoje também, sempre que um condenado ele está diante de uma autoridade que pretende lhe condenar, esta condenação é baseada em alguns delitos. É baseada, na linguagem jurídica moderna, em um crime ou em alguns crimes que aquele cidadão cometeu. Na linguagem teológica, o que nós temos são pecados que nós cometemos e que são equivalentes. Todos nós, portanto, somos devedores. Todos nós, portanto, somos falhos e todos nós temos os nossos pecados registrados numa cédula de dívida que nos condena. No grande evento da cruz, o que Paulo está dizendo, se apropriando daquela cena, é que Cristo riscou esse escrito de dívida, removendo do nosso meio e cravando-o na cruz. E a beleza dessa cena, a ênfase de Paulo, é que no século I era muito comum um juiz, quando um condenado
cumpria a sua sentença, cumpria a sua pena, antes dele ser liberado, antes da cela ter a sua porta aberta, o juiz pegava aquele escrito de dívida e escrevia no rodapé da cédula uma expressão em grego, tetelestai, que traduzido para o português significa está consumado ou totalmente pago. O juiz escrevia isso no rodapé e ordenava a abertura das portas da cadeia e então aquele prisioneiro, reconhecendo o pagamento da sua dívida, o cumprimento da sua pena, ele era então liberado, devolvido à sociedade como um indivíduo que nada mais devia à sociedade. O que Paulo está dizendo é que Cristo, na cruz do Calvário, ele pegou o nosso escrito de dívida e ele escreveu, não com tinta, mas com o seu próprio sangue, essa expressão tetelestai, porque ele pagou a nossa dívida. O que nós devíamos, nós que éramos devedores a Deus, agora a nossa dívida foi paga, não devemos mais absolutamente nada, os nossos pecados foram perdoados, a nossa dívida espiritual foi quitada, a grande ofensa que os homens representados em Adão cometeu no Éden, e nós somos herdeiros daquela maldição, herdeiros daquela penalidade, agora não mais somos devedores, porque Cristo nos resgatou, ele quebrou as algemas que nos prendiam e ele abriu as portas que nos mantinham aprisionados dentro de um cativeiro espiritual. Agora nós fomos devolvidos para a vida, completamente libertos, completamente perdoados, purificados pelo sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso ele fez na cruz do Calvário. Tudo isso ele fez na sexta-feira da paixão, às 15 horas, quando antes dele entregar o seu espírito, ele profere a belíssima frase, está consumado, tetelestai, a ponto de aquele registro ser tão extraordinário que a terra ela reage àquele evento glorioso, porque diz o texto de Mateus que os sepulcros foram abertos, os mortos voltaram a viver, houve escuridão na terra, houve um grande terremoto, o véu se rasgou e, portanto, a reação ali da terra diante da grandeza e da glória daquele momento, quando o Filho de Deus, que veio buscar os pecadores, dada a sua vida, dado o seu sangue, entrega seu corpo, entrega seu espírito em resgate de muitos, em resgate dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa, ela nos convida a fazer essa leitura das Escrituras, a fazer essa leitura do grande evento do Gólgota, do grande evento da cruz de Cristo. Eu e você fomos perdoados por causa do Senhor. Os meus pecados, por mais horrendos que eles sejam, por mais numerosos que eles sejam, por maiores que eles sejam, os meus pecados foram perdoados por causa de Cristo na cruz, que pagou por cada um deles. Quando ele morre na cruz, no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar, o que ele está fazendo diante do Pai, dizendo, Senhor, eu me entrego, eu entrego a minha vida para isso, aceito a punição, derrama sobre mim o cálice da sua ira, para que o Idauro, para que a Ida, para que a Sheilinha, para que a Suzana, para que o seu Rogério, para que a Rosane, para que a Patrícia Costa, para que a Patrícia Coelho não sejam condenados. Eu tomo sobre mim o cálice da ira do Senhor, derrama sobre mim para que não seja derramado sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evento, o primeiro grande efeito da cruz de Cristo. Mas há um segundo, que Paulo menciona no versículo 15. Paulo vai dizer também que quando Cristo morre na cruz, além de remover o escrito de dívida, além de cravá-lo na cruz e além de proferir a expressão tetelestai, totalmente pago, ele também vai despojar os inimigos espirituais da igreja. Ele vai despojar principados e potestades e sobre eles vai triunfar, primeiramente, os expondo ao desprezo. O que Paulo está dizendo?
Se no verso 14 Paulo se apropria de uma cena jurídica, a cena onde a expressão tetelestai é proferida, agora no verso 15 desse texto belíssimo de Colossenses, Paulo utiliza uma cena militar muito conhecida. Quando duas nações no século I elas lutavam, a nação derrotada, ela era os seus exércitos trazidos numa espécie de área pública, os soldados derrotados, eles eram enfileirados, e uma vez enfileirados, toda a população era chamada para assistir aquela cena, e os soldados derrotados eram despojados. Eles tiravam os seus capacetes, tiravam as suas couraças, lançavam fora seus escudos, jogavam no chão suas espadas, ficavam completamente nus, completamente pelados. E com isso, as vergonhas dos soldados eram expostos diante de milhares e milhares de olhares. O que Paulo está dizendo é que Cristo fez exatamente isso com os demônios. Ele zombou, ao morrer na cruz, de Satanás. Ele expõe a fragilidade dos demônios. Ele expõe a fraqueza dos demônios diante do seu poder e diante da sua glória. Isso tem um efeito extraordinário sobre nós, porque nós que somos crentes, e às vezes nós cometemos algumas falhas na nossa trajetória, muitas vezes, na verdade, nós falhamos, e o diabo tenta soprar no nosso ouvido que nós não somos dignos da salvação, ou então que nós perdemos a nossa salvação, que nós não somos filhos de Deus, ou então fica lançando em rosto pecados que nós cometemos lá atrás, talvez até pecados graves que nós cometemos, talvez pecados muito sérios que fizeram sim parte da nossa vida e ficamos sempre aceitando a acusação diabólica. Nós não devemos fazer isso, porque na cruz do Calvário, Cristo derrota Satanás, Cristo derrota os demônios, Cristo se torna o vencedor e se cumpre na figura, na pessoa de Jesus Cristo, aquilo que diz o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó umbrais eternos, para que vos entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, ele, Jesus Cristo, é o general de batalha, é aquele que venceu os inimigos espirituais, é aquele que despojou Satanás, é aquele que humilhou os inimigos, humilhou os demônios, e aquele que assegura com toda a garantia, autoridade e poder que há no seu nome, que o céu nos pertence, que nós somos cidadãos dos céus, que nós vamos para lá e não há marcha demoníaca que possa impedir o avanço da igreja. Ele disse isso para os discípulos: eu edificarei a minha igreja, Mateus capítulo 16, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja vai avançando, o inferno vai oferecendo resistência, e essa resistência vai tombando uma a uma, assim como as muralhas de Jericó foram todas derribadas, pois foi impossível impedir o avanço do povo de Deus, tendo Josué à frente daquelas tropas. Imaginemos então as tropas de hoje da igreja debaixo do comando do Senhor Jesus Cristo, o grande general de batalhas. Não é à toa que aquele cântico diz: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. O Cordeiro de Deus é também o general de batalha. Ele é aquele que venceu a morte, o pior de todos os inimigos. O pior dos inimigos dos homens não é a doença, não é a depressão, não é uma crise, não é um desemprego, não é a falta de dinheiro. Essas são questões que preocupam, que perturbam, mas nem de longe é o pior dos problemas dos homens. O grande problema da humanidade é a morte. A morte veio para separar, a morte veio para dividir, a morte veio trazendo choro. A morte é sinônimo de tristeza, sinônimo em muitos casos de fracasso. E Cristo venceu a morte.
porque a vitória de Cristo na cruz do Calvário concede vida, e vida eterna. E ele próprio experimentou dessa vida primeiramente, porque ele ressuscitou, demonstrando que todo aquele que tem essa fé também ressuscitará. Paulo vai chamá-lo do primogênito entre muitos irmãos. É o primeiro que experimentou da bênção da ressurreição definitiva para sempre. Ele é aquele, portanto, que ao experimentar dessa bênção de um corpo glorificado e de uma vida que nunca mais pode ser perdida, ele agora doa a todo aquele que nele crê. A Páscoa cristã, ela traz à cena tanto a figura jurídica do tetelestai, totalmente pago, não há mais dívida, não há mais condenação, não há nada mais que possa nos separar do amor de Deus. Nós estamos perdoados, independente do que tenhamos feito. Totalmente paga está a nossa dívida. Cristo a pagou com a sua própria vida. E também nós aprendemos no evento da cruz que os inimigos foram derrotados. Eu não preciso temer o diabo, não preciso temer os demônios, nós não precisamos temer absolutamente nada nessa vida, porque Cristo é o grande vencedor que caminha ao nosso lado, marcha à nossa frente, abre os nossos caminhos e nos leva em total segurança à terra prometida, o céu, a glória. Ele disse para seus discípulos: eu voltarei para o Pai. Fiquem tranquilos, não vos deixarei órfãos. Na casa do meu Pai há muitas moradas, moradas que lá estão reservadas para mim, estão reservadas para você por causa do evento da cruz de Cristo. A Páscoa para nós, portanto, não é apenas um feriado, não é apenas uma oportunidade de nós celebrarmos em família, mas é um grande memorial, uma grande lembrança do grande evento da Sexta-feira da Paixão, quando Cristo conquistou a vida eterna com o derramado do seu corpo e o derramado do seu sangue. Compartilhe essa história. Se você vai receber hoje, talvez, uma pessoa que possa estar com você, embora estejamos nesse isolamento social, mas talvez haja na sua casa alguém, a sua sogra, o seu sogro, talvez um irmão que está passando esses dias com você, não seja cristão. Essa história tem que ser compartilhada com ele. Pegue o seu WhatsApp, mande essa mensagem para um amigo, peça que ele ouça. A Páscoa não é apenas uma mesa arregalada, ou talvez não tanto, e um final de semana em algum lugar com a família. A Páscoa é o grande evento da paixão de Cristo pelos homens. É o grande evento do resgate de pecadores que Cristo, com o seu corpo e o seu sangue, ele conseguiu e reconciliou pecadores com Deus. E por causa dele, desse evento da cruz, nós estamos agora perdoados, reconciliados e somos agora filho de Deus. Agradecemos a Deus, porque o seu filho proferiu aquela expressão, tetelestai, totalmente pago. Me alcançou, te alcançou. Viva a Páscoa desse ano, celebrando a sua salvação, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a grande vitória que ele obteve para mim e para você. E após a meditação na palavra do Senhor, nós teremos também o louvor, a adoração que nessa noite será oferecida pelo Bruno e também pela Josiane, um dueto ali maravilhoso, matando também a saudade dos nossos queridos irmãos, ministros de louvor da nossa igreja, e vão estar adorando ao Senhor e poderemos adorar o Senhor juntamente com eles. Se meu
sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Prosseguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei, os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Prosseguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela bênção que nós temos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque essa vida eterna, plena, abundante, poderosa, gloriosa, Ele compartilha com cada um de nós. Ele compartilha com aqueles que nele crê. Ele compartilha com aqueles que nele esperam. Obrigado por isso. Obrigado porque nós somos um povo que o espera. Nós sabemos que um dia Ele voltará para buscar a igreja, a sua noiva. E louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa postura, a postura daqueles que o aguardam. E um dia, nas nuvens, nós iremos ao encontro dele e onde com ele estaremos para sempre. Louvado seja o nome do Senhor por essa data maravilhosa que celebra a grande vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte e que também é a vitória de cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Nos dê, Senhor, um restante de noite na tua presença, uma semana maravilhosa na tua presença. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Guarda cada um de nós, guarda as nossas famílias, guarda o nosso país. Cuida, Senhor Deus, das autoridades que lideram o nosso país, que lideram os estados, que lideram os municípios. Dê sabedoria às autoridades para que possam enfrentar esse grande problema que o Brasil, e não só o Brasil, o mundo inteiro enfrenta. Que em nome de Jesus saiamos em breve vitoriosos dessa crise. É a minha oração. E conceda, Senhor, uma noite boa, de descanso, um sono restaurador para cada um de nós. É a nossa oração. No nome glorioso, poderoso, vitorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto e que te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as alegrias, as consolações, as virtudes e o poder do Espírito Santo sejam para com todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, a começar pela igreja ali no Barreto, a nossa igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Aleluia.